Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento, mais uma aula com a gente aqui. E nós vamos continuar falando sobre o Sistema Único de Saúde nessa turma especial de acolhimento de novos servidores, né? E vocês já devem ter acompanhado na nossa atividade a primeira sobre uma apresentação, uma aula sobre a história do SUS, na verdade, a história da saúde coletiva que culminou com o surgimento do SUS. E agora nós vamos adentrar um pouco mais, vamos falar mais sobre esse Sistema Único de Saúde, seus princípios, suas diretrizes e tudo que rege esse sistema. Bom, primeiramente, né, eu queria dar as boas-vindas a todos os servidores. Deixa eu tirar aqui. Acredito que muitos de vocês, estão aqui pela primeira vez, alguns já trabalharam no Sistema Único de Saúde, alguns trabalharam em hospital, enfim. Se você já trabalhou no SUS, já conhece e continue bem-vindo, né? E para você que está pela primeira vez, está vindo de alguma instituição privada e tal, nós esperamos que você, né, tenha uma excelente experiência com o SUS, que faça um bom trabalho e é por isso que nós temos como objetivo o entendimento do SUS. Você precisa atuar no SUS, você precisa entender esse sistema. Não faz muito sentido você trabalhar no sistema do qual você não sabe nem como ele funciona, da onde ele veio, da onde ele surgiu. E é por isso que a gente tem essa preocupação de, quando o servidor chega para trabalhar com a gente no Sistema Único de Saúde, fazê-lo compreender essa questão da onde veio, como surgiu e como ele é organizado. E isso é fundamental para você poder exercer um bom trabalho, organizar o seu trabalho e entender qual é a política, qual é a cultura desse sistema. E essa capacitação, além de fazer vocês compreenderem a questão do SUS, é também reconhecer os princípios. Esses princípios vão ser base, vai ser o fundamento de todo o processo de trabalho de vocês. Vocês precisam reconhecer e entender para fazer valer o SUS. Se vocês não compreenderem, não entenderem, fazer o SUS de acordo com o que você acha, com os seus conceitos, você pode errar em algum momento. Então, é importante conhecer esses princípios e fortalecer os compromissos, né? Quando você entende quais são os princípios, os objetivos, como a gente deve trabalhar como profissional da saúde, nosso compromisso com a população, como ele se dá, isso fortalece o nosso compromisso. Quando você conhece, tem intimidade com algo, você vai ter mais compromisso com aquilo. Bom, então, tirando a parte dos objetivos, vamos para a próxima parte. E aí nós temos aqui, o que é SUS para você? Tenho certeza que muitas pessoas vão ter várias concepções baseadas no que ouviram, em experiências próprias, experiências de outras pessoas, né? E o que é o SUS para você? Fica aí uma perguntinha para poder refletir. É um sistema de saúde público, sistema ruim, é um sistema fila lotada. O que vem na sua cabeça quando você pensa em SUS? É um sistema meio precário ou é um sistema rico e muito amplo, né? Então, nós temos várias concepções sobre o SUS e nós vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, o SUS, como definição oficial, né, ele é um sistema único de saúde, a sigla SUS quer dizer isso aí todos sabem, né? E ele, né, como nós vimos na outra aula, ele é fundamentado na Constituição brasileira. Ele assegura a saúde como um direito de todo cidadão. Isso é uma conquista gigante. A saúde não é uma coisa que deve ser vendida. Você não vai ter acesso à saúde se você só tiver dinheiro. Você não vai ter acesso à saúde se você for de uma classe A ou trabalhar no lugar B. A saúde está para todos e está fundamentada como um direito e um dever do Estado. Então, o SUS ele tem
um dos conceitos é esse, é um sistema de saúde que é para todos aqui no Brasil. E aí nós temos aqui a história do SUS, vocês já viram um vídeo sobre isso, não vou detalhar essa parte, mas vocês viram como a saúde coletiva foi se modificando, foi mudando até nós chegarmos em 1988, em que foi feita a promulgação da Constituição Federal no Brasil. E aí a Constituição Federal traz o que eu falei no slide anterior, que a saúde é o direito de todos e dever do Estado. E aí você tem a criação do SUS, questão de concurso. Então, fiquem atentos. O SUS foi criado em 1988 na Constituição Federal. Porém, nós temos em 1990 a lei que regulamenta o SUS. Ele foi regulamentado em 1990, a lei 8.080 e depois a lei 8.142. Ambas as leis, elas organizaram as diretrizes e o funcionamento do SUS. E ela é base para a gente até hoje. Mas então, vamos passar aqui e vamos adiante. Então, foi criado o SUS em 88, vocês viram todo o movimento que foi. E nós temos esse sistema único maravilhoso, né? Que tem gente que fala assim, eu não uso o SUS, mas usa sim. Talvez nem saiba, mas usa, porque ele está envolvido com a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica. Quando a gente fala assim com os pacientes, quando você vai no supermercado, você está usando o SUS, porque lá foi feita uma fiscalização, se você pode comprar alguma coisa, usar algum estabelecimento de saúde. Enfim, são muitas vertentes. O sistema de saúde brasileiro, o SUS, ele é enorme. Eles têm vários locais de trabalho. E aí, desde assistência direta na atenção primária, nos hospitais, enfim, a gente vai falar mais sobre isso. E aí, nós chegamos numa parte sobre os princípios. Tá? Agora eu preciso que vocês entendam e aprendam esses princípios. E esses princípios e diretrizes, né, também chamados diretrizes, eles são divididos em duas formas, né, dois tipos de princípios. Um é o doutrinário e o outro é o organizativo. E o que você entende por princípio doutrinário? O que seria um princípio organizativo? Bom, o nome já diz, né? Organizativo é o que vai organizar, é o que vai dizer como ele é feito. E o doutrinário é o que doutrina, é o que diz, é o que determina como vai ser, é o que vai trazer os princípios, né, fundamentais. Pode pensar assim? E aí, o que você pensa sobre os princípios doutrinários e organizativos? E aí, né, acho que eu vou atrapalhar aqui, deixa eu sair dessa aqui. Nós temos aqui os nossos princípios doutrinários do SUS. Os doutrinários, ele vai doutrinar, ele vai fundamentar. E aí a saúde, nós temos 3 princípios doutrinários no SUS. O primeiro é a universalidade. O acesso à saúde está para todos, sem nenhum tipo de distinção. A gente fala até brincando, se vier um extraterrestre para cá e ele quiser atendimento no SUS, a gente vai ser obrigado a fornecer. A gente não pode distinguir ninguém. Todos têm acesso à saúde aqui no Brasil. Não importa a raça, a classe. O SUS é para pessoal humilde, o rico não tem acesso. Não, o rico tem acesso sim, e não importa a raça. Então, esse é um princípio que não pode ser ferido em nenhum momento em qualquer atendimento do SUS. Então, a universalidade, ela vai falar sobre isso. O acesso é para todos. A integralidade. O que quer dizer integralidade? A integralidade vai falar sobre o cuidado completo em todas as etapas da vida, não só etapas da vida, mas como também das diferentes necessidades de saúde. Então, o SUS está para desde uma aferição de pressão no postinho do bairro até uma cirurgia de transplante de órgão. Então, ele é integral, ele tem que fornecer tudo o que você precisa. E a equidade é princípio um pouco difícil de explicar e de entender, mas é um tratamento diferenciado para poder tornar mais igualitário.
Então, aqui ele coloca tratamento adaptado para as necessidades individuais de saúde. Então, é dar mais para quem precisa mais, né? De forma que você consiga estabelecer uma equidade. A gente vai falar um pouco melhor sobre cada um desses princípios, tá? E aí o primeiro, eu vou tirar aqui de novo minha câmera, é a universalidade. E a universalidade, ele vai falar sobre, como eu falei com vocês, o acesso universal. Todos têm acesso ao SUS, não importa qual a classe social, né? Não importa. A saúde está para todos. E aí a gente tem que atender a todos com dignidade, respeito, e esse princípio aí é importantíssimo. E inclusive foi, né, uma das coisas que foi bem brigar, assim, foi uma das lutas para a galera que estava logo depois da ditadura, que foram os movimentos da criação do SUS. E aí vem a integralidade. Como eu comentei, a integralidade ela vai fazer com que você tenha o acesso a tudo que você precisar. Então, a integralidade ela vai ser o cuidado completo. Ela vai abranger prevenção, promoção, tratamento, reabilitação, assegurar que você acesse a tudo que for necessário. Então, tem gente que pensa que o SUS é só para atendimento simples, é para o postinho, é só para poder você consultar no bairro, e não é. O SUS está para um tratamento que vai desde um pré-natal até se essa criança precisar de uma UTI neonatal, a mãe também, e por aí vai indo. E o SUS tem que ser assim, ele tem que garantir tudo que um paciente precisa. O SUS não pode ser incompleto. Ah, eu só vou dar um pacote para o paciente e o resto eu não vou dar. Mas talvez você vai refletir assim: ah, Mariana, mas a gente tem muita dificuldade com o SUS, porque a gente vê filas, a gente não vê tanto acesso a especialista, é um pouco difícil. E eu tenho que concordar que a gente está melhorando cada vez mais, mas ainda não somos perfeitos, nós temos algumas limitações. Mas sim, mas ela está para todos. Nós temos a organização de atendimento para todos os tipos de doença. E às vezes, por conta da demanda maior do que nós conseguimos ofertar, a gente tem alguns entraves de atraso de acesso. Mas ele é integral, é um sistema que está para todas as necessidades. E o último, como falei, da equidade, que é um pouquinho difícil de explicar, é igual eu falei, é tratar a pessoa de forma diferente, conforme as suas necessidades. Então, vou dar um exemplo aqui de como é que a gente aplica a equidade na prática. Quando eu pego uma campanha de vacinação contra a gripe, e aí eu coloco assim: eu vou vacinar primeiro as pessoas que são idosas, gestantes e as crianças. Depois a população geral. Aí eu falo assim: ué, mas por quê? Aí tem gente que questiona: o SUS não é universal, vocês estão barrando o nosso acesso. E não é uma barreira de acesso, na verdade é a equidade que está comandando isso aqui. A pessoa idosa, a gestante e a criança, ela tem um risco maior de complicação e até óbito se ela adquirir a influenza. Já os adultos também podem culminar com esse desfecho desfavorável e triste, sim, mas a chance é menor. Então, eu vou tratar diferente, eu vou dar acesso primeiro a eles, o acesso privilegiado, porque eles estão numa janela de risco maior. Então, eu preciso ter um cuidado diferenciado para quem tem mais risco. Então, a equidade vai falar um pouco sobre isso. Isso aí é um exemplo do que como aplicar a equidade na prática. E a gente usa bastante esse princípio, ele tem que estar fundamentado quando você vai organizar desde a agenda, gente. Profissionais, quando vai pegar a agenda, ver vaga, ele tem que usar todos esses princípios da integralidade, da universalidade, da equidade. E não parece uma coisa simples, mas não é. Mas nós precisamos, de fato, tomar posse
princípios doutrinários e usá-los no nosso dia a dia. E aqui, né, temos até uma foto aqui de uma senhora, pessoa idosa, e aparentemente uma imagem de uma moça saudável, aparentemente saudável, correndo, né? E aí está falando assim, qual vai ser o acesso dessas pessoas, dessas duas? Ele vai ser igual, da mesma forma? Eu vou dar o mesmo número de consultas para essa jovem do que para a senhora? E quando eu for fazer minha organização de agenda, eu tenho que dar uma vaga por ano para ela e uma vaga por ano para a senhora. Vamos supor que essa senhora tem uma condição crônica. Então, aí você já vê que vão ser tratamentos diferentes. Todas vão ter acesso. Quando for vacinar, vamos preocupar com a vacinação das duas. Quando pensar em promover saúde, eu vou pensar para as duas. Quando eu entrar dentro do conceito de tratamento, pode ser que essa senhora precise de mais atenção. Eu vou precisar ver como é que está a saúde dela, como é que está o relacionamento familiar, se ela tem uma condição crônica. Eu vou ter que ver ela mais vezes. E a jovem eu tenho que pensar, ela precisa mais de ação de promoção à saúde. Ela precisa de mais ação de prevenção. Então, vamos fazer rastreio, vamos continuar cuidando dela, risco de câncer de mama, vamos ficar olhando, risco de câncer de colo de útero, que é bem específico da mulher. Então, só dando um exemplo de como a gente usa os princípios baseados nos nossos pacientes que nós temos, que é uma diversidade danada. Você vê que um território a gente vai encontrar paciente de tudo, qualquer jeito. Bom, continuando aqui. Agora, né, os princípios organizacionais. E aí, o nome já diz, né, organizacional vem de organização e como é que está organizado o SUS. E aí eu vou só citar, depois eu vou explicar assim, cada um deles. A participação social, ele é um dos princípios organizativos do SUS, nós vamos falar mais. As decisões, elas são compartilhadas, o SUS não é feito só pelo gestor, não é o gestor que define tudo, não é o secretário de saúde que faz tudo e ninguém pode falar nada. Vocês vão ver que ele tem a necessidade dessa participação. Ele é descentralizado, o SUS não é centralizador e não é centralizado lá em Brasília, e Brasília define tudo que vai acontecer em Anchieta, em Guarapari, não. Ele é descentralizado e ele precisa ser assim, uma gestão melhor. Ele é hierarquizado, ele tem uma hierarquia para poder a gente organizar melhor os níveis de atenção. E ele é regionalizado para poder otimizar os serviços dentro do nossa região de saúde, dentro do território. E aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre esses princípios organizativos. E o primeiro deles, eu falei, é a participação, também falar do controle social. Por que a gente fala controle social? Porque o SUS, ele prevê, ele prevê a necessidade da população, das pessoas participarem do controle do SUS, fiscalizar como é que estão os serviços, e a população, ela também vai tomar decisões, ela também tem voz, ela também pode fazer exigências, e aí poucas pessoas conhecem isso. Eu me arrisco a falar que nem profissional da saúde do SUS entende muito bem como funciona isso. E quando vocês estudaram a história do SUS, vocês vão ver que teve muita questão da movimentação, os movimentos sociais, as pessoas inquietas, as pessoas que questionavam, que precisavam de mudanças. Então o SUS ele veio de uma construção coletiva, não só da sociedade civil, como também de profissionais, especialistas de saúde coletiva, e aí juntou esse movimento com pessoas também políticas que também eram a favor do movimento, e o SUS foi criado dessa forma. Então, nada mais importante do que manter essa questão. Então, o que está escrito aqui? A participação social no SUS é um direito e um dever dos cidadãos para participar ativamente da gestão pública da saúde, fiscalizando e formulando e avaliando as políticas e serviços.
E aí vai falar aqui que tem algumas instâncias, como conselho e conferência de saúde. Também temos outras formas da população participar, garantindo que as decisões reflitam as necessidades reais da população e fortalece a democracia e a transparência. Essa definição tá bem bacana aí sobre a participação, controle social. E você sabe o que é um conselho de saúde? Já ouviu falar? Sabe o que é? Se você não sabe, a gente colocou um vídeo sobre isso para vocês poderem entender um pouquinho. É um vídeo bem bacana. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, que ele foi feito pelo Conselho Nacional de Saúde e ele explica um pouquinho. Eu vou te falar sobre os conselhos de saúde. Os conselhos de saúde são os órgãos responsáveis por fiscalizar a execução das políticas de saúde no Brasil. Eles foram instituídos por lei em 1990. Existem os conselhos municipais de saúde, existem os conselhos estaduais de saúde e existe o Conselho Nacional de Saúde. Na prática, os conselhos de saúde garantem espaços para a população brasileira participar das decisões sobre saúde pública no Brasil. Olha, essa ideia é muito boa, né? É uma ideia boa essa, muito boa essa ideia, excelente ideia. Muito boa. Nos conselhos de saúde, os usuários do SUS, a população brasileira, são representados por instituições, organizações da sociedade civil, associações de moradores, associações de pacientes, movimentos sociais. Em cada conselho, essas instituições preenchem metade das vagas. Para escolher os usuários do SUS, os conselhos de saúde realizam eleições. Algumas organizações se candidatam e outras se inscrevem para votar. Todo município e todo estado tem conselho de saúde. Até porque, por lei, para que um município ou um estado receba recursos do governo federal para a saúde, ele precisa ter um conselho de saúde em funcionamento. Então, procure saber quem são as organizações que representam os usuários do SUS no Conselho de Saúde da sua cidade. Aí você pode encaminhar para elas as suas reivindicações ou as suas propostas. Ah, que ótimo! Minha mãe tá precisando de uns óculos. Eu vou agora falar com o pessoal do Conselho de Saúde. Não, peraí, não. O Conselho de Saúde não resolve problemas individuais. Ele luta por questões coletivas. Você pode, por exemplo, solicitar mais profissionais de saúde na unidade básica de saúde do seu bairro ou propor aulas de yoga por lá mesmo, mas sempre questões relacionadas ao bem-estar da população como um todo. Entendeu? Ah, entendi sim. Ah, tá bom. Além dos representantes da sociedade civil, que ocupam metade das cadeiras, os conselhos de saúde também contam com representação dos trabalhadores de saúde, dos prestadores de serviço de saúde e dos gestores de saúde, que são as prefeituras, no caso dos conselhos municipais, os governos dos estados, no caso dos conselhos estaduais, e o Ministério da Saúde, no caso do Conselho Nacional. Uma das principais responsabilidades dos conselhos de saúde é organizar as conferências nacionais de saúde. Elas acontecem a cada 4 anos e possuem etapas municipais, estaduais e uma etapa nacional que costuma ser o maior evento de participação popular do país, com milhares de pessoas. E quer saber? Este ano é ano de conferência. Em 2023 acontece a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E o título já diz muito. Amanhã vai ser outro dia. Informe-se pelo site do Conselho Nacional de Saúde ou procure o Conselho Municipal de Saúde da sua cidade. Participe! Tá esperando o quê? Vamos lá, então, gente, isso aí foi um videozinho sobre o Conselho de Saúde. Ele é um vídeo de 2023, né? Nós já tivemos essa conferência. E aí vamos falar um pouquinho sobre esse conselho, como é que funciona essa participação social. Então, olha só, aqui nós temos até algumas fotos. O Conselho de Saúde, como ela foi explicado no vídeo, o Conselho de Saúde ele tem que funcionar
está por lei, o município para poder receber as verbas vem do governo federal, estadual, para poder se organizar, ele precisa ter o Conselho Municipal de Saúde, assim como o estadual e o nacional. Isso foi regulamentado lá, como eu falei, em 1990. E aí, Anchieta tem um Conselho Municipal de Saúde que funciona da forma como aquela moça explicou. 50% das vagas são para usuários e os outros 50% são divididos daquela forma, como estava orientado. 25% profissionais da saúde, 12,5% gestores e 12,5% prestador de saúde, algum prestador. E ali no conselho, os gestores, quando eles fazem um plano anual de saúde, orçamentos, quando eles querem construir alguma coisa, desenvolver alguma coisa, eles têm que levar para a plenária do conselho e o conselho tem que aprovar. Se o conselho não aprovar, o gestor ele não pode agir sozinho, assim como também os usuários não podem chegar com uma decisão e fazer o que eles quiserem. Então ele é gerido dessa forma, ele tem a participação das pessoas, dos gestores, trabalhadores, e lá é um espaço em que se discute o que é melhor para a população, o que é melhor para ser feito, e aí cada um vai refletir a sua esfera. Então, no Conselho Municipal de Anchieta, nós vamos tratar assuntos referentes à saúde de Anchieta. E aí as discussões, e também tem a fiscalização, tá? Os conselhos têm uns fiscais, cada um, eles dividem um trabalho, fiscalizam as contas, fiscalizam os gastos, fiscalizam o serviço de saúde, se está bom, se está ruim. E ali eles têm total autonomia para isso e para poder estar trabalhando. Então é uma forma de gerir, a forma da população ter acesso à gestão. E vocês viram, né? A maior parte é por usuários, né? Que normalmente são eleitos nos movimentos sociais, né? Líderes comunitários. E aí ela falou sobre conferência. A conferência é um evento que acontece a cada 4 anos, como eu falou, a Conferência Nacional de Saúde. E essa conferência é organizada pelos conselhos. E aí ele funciona da seguinte forma. Tem as etapas, né, municipal, estadual e federal. Tá, Mariana, o que você faz num conselho? Então, o que você faz numa conferência? Desculpa. Aqui eu tenho até uma foto, ó. Essa foto aqui foi no de Anchieta, Conferência Nacional de Saúde, etapa municipal em 2023, e foi feita lá no Céu das Artes. Neste local estavam aqui profissionais de saúde, estavam usuários, estavam gestores. E o que a gente faz na conferência? A gente levanta propostas para ser colocada e virar política de saúde. Então, as pessoas que estavam aqui puderam participar da oficina e levar propostas de Anchieta, o que Anchieta deseja que seja criado no meio nacional. Eu participei da conferência, daqui saíram propostas de aumento de recursos financeiros para o SUS, né, aumentar o custeio, saiu propostas sobre trabalho com educação permanente de profissionais, propostas sobre os vínculos, enfim, foram várias propostas que saíram daqui, fortalecimento da atenção secundária, enfim. E aqui, além das propostas que são votadas e a plenária escolhe qual que vai para a etapa estadual, nós também elegemos quem vão ser os delegados, quem vai ser delegado aqui a ir para a conferência estadual. E tem a mesma paridade do conselho. A gente elege 50% usuários e os outros 50% dividido entre profissionais e gestores. E aí a eleição é feita aqui, nós escolhemos quem vai e os representantes vão para a etapa estadual. Na etapa estadual é a mesma coisa, só que de uma forma mais ampla. Lá vão estar todas as propostas dos municípios e aí a gente vai para as plenárias, né, divididas, e a gente vai ver qual proposta dos municípios é que vão, a gente vai juntar a proposta, vai escolher, porque não tem como levar tudo para Brasília. E lá são feitas as discussões, quais são as melhores propostas para o Estado e quem vai fazer essas discussões, quem vai escolher são os delegados que foram escolhidos por todos os municípios.
E aqui foi a etapa estadual, foi feita no Sesc de Aracruz. Foi de Aracruz. Então foi essa conferência feita, organizada pelo nosso Conselho Estadual de Saúde, com representantes de todos os municípios do estado. E por fim, na conferência estadual, nós escolhemos as pessoas que vão para Brasília. Então, foram escolhidos delegados para ir para Brasília, daqui do Espírito Santo. Foram também escolhidas propostas. E aí tem a etapa nacional, que é essa foto aqui, que é feita em Brasília. E a etapa nacional, nós temos a mesma coisa, a mesma paridade, usuários, profissionais e gestores do Brasil inteiro, que foram escolhidos pelos seus municípios e estados, com as propostas todas aqui de todos os estados, e aqui é definido quais vão ser as propostas que vão virar política para os próximos anos que o governo vai ter que assumir. Então é muito bacana, é um movimento assim muito importante e é bem interessante. Eu pude participar da conferência municipal e estadual, não fui para Brasília, mas é um movimento muito legal, muito bacana. Você vê as pessoas discutindo saúde e defendendo, né, interesses, alguns mais voltados para a saúde mental, outros têm interesses mais em outras áreas, mas é um espaço de democracia, né? Então, falei de conselho e falei das conferências. Agora, eu também quero trazer até outra memória aqui, que nós também temos a ouvidoria. A ouvidoria do SUS também é um canal de participação e controle social. A ouvidoria não é um local apenas para fazer crítica e reclamar, mas é o lugar também que o usuário pode sugerir, ele pode elogiar, né, pode fazer denúncias. E então esse canal de ouvidoria do SUS ele é muito importante, ele é muito trabalhado como uma outra forma da sociedade também ter acesso, participar e ter voz ativa no SUS. Também temos fóruns, né? Mas os mais importantes, eu acredito, são esses três. E ele funciona assim, é necessário ele estar presente para poder a gente ter um funcionamento adequado do SUS. E o que eu quero chamar a atenção é se você nunca participou de uma reunião do conselho, nunca viu, nem sabe como é que funciona isso, eu quero convidar você então. A Anchieta costuma fazer as reuniões do conselho na terceira quarta-feira do mês, eu não sei se vai mudar, né? Mas procura saber com a sua equipe quando que é feito e você pode participar dessa reunião. Talvez não como votante, porque você não é conselheiro, mas você pode participar como lá para estar ouvindo, como participante. Você não é impedido de participar. E então você pode participar desse momento, ver como é que é feito, quem são os conselheiros que estão atuando. É uma experiência interessante para vocês também conhecerem mais sobre essa parte.